eu sou flamenguista assumido, né? E até o torcedor do Palmeiras sabe, claro. Mas eu trabalho com essa porra. Eu trabalho com futebol. Olha a diferença de eu fazer, que eu vou pra Lima, claro, de eu fazer a cobertura de uma final Palmeiras e Flamengo e fazer Flamengo e LDU com esse timeco que não sabe nem botar bola. E o Palmeiras não tomou conhecimento algum dos equatorianos da LDU. Aplicou logo 4-0 com direito a 2 gols do Rafael Veiga, sempre decisivo aí nas fases importantes, seja da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhar a partir de agora com imagens da Jovem Pan todas as declarações harmoniosas, brilhado e também de toda a sua equipe. Vamos lá. E não desiste. E o Abel Ferreira falou. Tudo indica que teremos uma noite mágica. E a magia foi feita. A magia foi feita pelo Abel Ferreira. A magia foi feita pelo Palmeiras. E a magia foi feita por mais um moleque da base do Palmeiras. O que esse Alan jogou, o que esse Alan rabiscou, as jogadas que ele fez, participando de quase todos os gols do Palmeiras, esse moleque botou o time nas costas e foi o protagonista para botar o Palmeiras em mais uma final de Libertadores contra o Flamengo. E outra coisa, justiça seja feita. São disparadamente os 2 melhores times da América do Sul. São disparadamente os times mais organizados financeiramente da América do Sul. São disparadamente os melhores jogadores, os melhores elencos e até mesmo os melhores treinadores da América do Sul. Hoje. Então, é muito merecida essa final. É a reedição de 2021. É a chance de revanche pro Flamengo. É a chance do Palmeiras conquistar mais um título de Libertadores em cima do seu grande rival na atualidade. E outra, não dá pra ver um Palmeiras com um timaço como esse fora de uma final e ver essa LDU numa final de Libertadores. Só ganha, hoje ficou muito nítido, esse time só ganha por causa de altitude. Não tem futebol, não tem talento e não tem até mesmo treinador, porque a gente viu hoje o que foi a LDU dentro de campo. Então, o Palmeiras foi gigante, o Palmeiras foi heróico e na boa, como é bom ver no futebol time com coragem como esse Palmeiras. Time com culhão, com vontade de vencer como esse Palmeiras. E aí, todo o mérito disso é dele. É de Abel Ferreira. Um cara que hoje completa 5 anos no Palmeiras. 5 anos no Palmeiras. E que consegue, por 5 anos, manter um time com tesão. Manter um time com vontade de ganhar. Manter jogadores multicampeões com vontade de ganhar ainda mais. E se tem alguém que sabe fazer isso, é esse cara. Ele, que escolheu ficar no Palmeiras, que escolheu criar, né, construir uma era no Palmeiras, porque Abel Ferreira constrói sua era, mais um jogo histórico e mais uma final histórica de Libertadores. Lima vai ficar pequeno, 2 classificações heróicas, Flamengo com um jogador a menos por 35 minutos, Palmeiras saindo de um 3-0 na altitude e a sua torcida fechada, gritando o jogo inteiro. Então, claro, antes de eu passar a palavra, eu só peço, por favor, PH, divide a telinha com ele. É ele que eu quero ver do meu ladinho, aqui nessa tela, porque hoje ele, com todo aquele ar debochado, ele falou, hoje, Palmeiras classificar, quase impossível. Tá aí o seu quase impossível. Foi uma humilhação esse jogo. O Palmeiras nem teve adversário. A LDU, eu vou falar pra você, Flávio Prado, comparado ao Palmeiras, é um lixo. A LDU, ela não sabe botar a bola no chão. Eles não sabem tocar a bola. Tá mais do que claro que só tá onde tá por causa da altitude. E o Palmeiras não. O Palmeiras do Abel, querendo você ou não, é um timaço, é um time que gosta de pressão, é um time que é chamado de time da virada. Então, pra você que disse quase impossível, veja o impossível acontecendo no Allianz, porque o Palmeiras do Abel Ferreira deve ter te deixado hoje de boquinha aberta. Pra você que achava que era quase impossível, Pilhadinho te avisou. Eu avisei. Flávio Prado, esse Palmeiras é muito melhor que a LDU. Esse Palmeiras deu várias goleadas recentes no Allianz Parque. E aí, você continuou. Pra mim, quase impossível. E tá aí, Pilhadinho, porque quando eu falo as bostas, aí vocês sempre lembram. Agora, dessa vez tem que assumir. Desde o fim da partida na altitude eu avisei. Palmeiras tem toda chance de virar. É muito mais time. E tá aí, Flavinho Prado. Palmeiras, em mais uma final histórica de Libertadores contra o Flamengo. Pode dar risinho. Ah, não, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. O PH te ama tanto que ele pegou o seu trecho hoje no bate-pronto. Ele selecionou, ele separou, né? Então, PH, você já tem no ponto que antes de passar a palavra pra ele, tá? Eu quero saber se eu posso botar aqui o trechinho de Flávio Prado hoje dizendo quase impossível. Solta aí, PH, porque você não tá me respondendo. Então, eu vou contar que a gente já tá com isso aí na mão. Bota Flavinho Prado hoje no bate-pronto, PH. Não, PH deve ter ido no banheiro. Mais uma final de Abel Ferreira. Tem que aturar, Flávio Prado. Abel Ferreira é foda,
Abel Ferreira monta uma era gigantesca e tem mais uma final no currículo dele. Pode dar seu sorrisinho, mas tem que aturar o Palmeiras hoje, Flávio Prado. Muito boa noite, tá mais calmo, tá mais tranquilo? Acho que você não gostou muito desse resultado não, você tá empolgado e tal, mas acho que você preferiu o outro, eu acho, mas em todo caso, e conforme... Tá boa, deixa eu falar a verdade, não preferia não, cara. Olha a final que vai ser, pô. Olha a final que vai ser. Claro. É verdade, porra. É verdade. Você queria que fosse com o Tati na final, Flamengo e Tati, vai querer final difícil, pô. Flávio, são os dois maiores times da América, eu sei. Porra. É um merecimento. Pra mim é divertido. Pra mim tanto faz que ganha um ou outro. Pra você não. Você que é flamenguista, você vai querer o Palmeiras. Você não preferia eu sou flamenguista assumido, né? E até o torcedor do Palmeiras sabe. Claro. Mas eu trabalho com essa porra. Eu trabalho com futebol. Olha a diferença de eu fazer, que eu vou pra Lima, claro. De eu fazer a cobertura de uma final, Palmeiras e Flamengo, e fazer Flamengo e LDU com esse timeco que não sabe nem botar a bola no chão. Ah, pelo amor de Deus, pô. De verdade, pra minha profissão, pra minha carreira, pro meu currículo, eu acho muito mais foda ter uma final Flamengo e Palmeiras. E acho mesmo. É muito bom pra gente, é muito bom. A gente vai fazer uma cobertura pra 2 times grandes do Brasil. Eu acho. Eu, nesse caso, também penso muito na minha carreira. De verdade. Bom, eu acho uma experiência muito mais maneira ver o Flamengo e Palmeiras em Lima do que ver Flamengo e LDU. E acho de verdade. Pra mim é muito melhor, óbvio, né? Pra mim tanto faz, então pra mim foi ótimo. Como eu disse, era praticamente impossível. O Palmeiras conseguiu algo muito raro, praticamente inédito. Então, há uma diferença de quando eu falei sobre o Corinthians e o Barcelona de Guayaquil, que eu falei, não ganha, é impossível. Uma coisa, outra coisa. Praticamente impossível, era mesmo. E por culpa do Palmeiras, e por culpa do seu Abel Ferreira, porque essa diferença de time já existia. E o seu Abel Ferreira fez um monte de caca lá, e aí o Palmeiras tomou 3-0, quase perdeu a classificação. Então o Palmeiras classificou, apesar das bobagens que o treinador fez lá. Então... E aí, o moleque Alan, o Andrés Pereira jogou, o time inteiro jogou muita bola, né? O Palmeiras jogou muita bola, foi uma partida de exceção, realmente foi uma grande vitória, uma vitória que era praticamente impossível e aconteceu. Pro futebol, claro que é ótimo um Palmeiras e Flamengo, melhor, né? Mas acho que o flamenguista não ficou muito feliz com esse resultado. Isso também decreta o fim da hegemonia do São Paulo como time brasileiro com o maior número de vitórias em Libertadores, um dos dois vai ser tetra, e deve ser um jogo realmente muito interessante. Então, o Palmeiras corrigiu hoje as bobagens que fez do jogo de lá. E a LDU, pelo que você tá falando, não foi tão histórica assim a vitória? O time da LDU não é nada? Por que você tá enaltecendo tanto? O Palmeiras ganhou do time qualquer. Porque tirou uma diferença de 3 gols, porra. E eu falei por isso. O Palmeiras é muito mais time que a LDU, pô. Claro, muito mais time, mas é o time que deixou. Aí vai me falar que é quase impossível virar um jogo contra a LDU dentro de casa? Claro que não é. Baseado o Palmeiras deu 3-0 no Vasco. O Palmeiras deu 4-1 no Fortaleza. Baseado, por exemplo, na classificação da primeira fase, onde a LDU ficou na frente do Flamengo. Baseado, por exemplo, na eliminação do Botafogo. Baseado na eliminação do São Paulo. Se você desprezar a LDU, você tá diminuindo a vitória do Palmeiras. Esse é o ponto. Não tem nada a ver com a LDU, não tem nada. O Palmeiras lá no Equador fez um monte de bobagem, foi mal escalado e hoje conseguiu corrigir pelo alto nível do elenco que tem. Hoje o técnico acertou na montagem do time e aí a coisa funcionou. Então corrigiu aqui, aí sim fez prevalecer o time que tinha. Porque um time tão superior, até o São Paulo perdeu de menos do que o Palmeiras lá. E não dá pra comparar uma coisa com outra. Então corrigiu aqui as bobagens que fez lá. Então merece elogios pelo trabalho de hoje, por aqui, pelo que fez aqui, vai pra final e aí nós vamos ter, né, que não, pra mim tanto faz, vamos ter uma final muito mais legal, muito mais interessante. Porque aí nós não vamos ter uma final, imagino, de um fechado e o outro no ataque contra a defesa. Nós vamos ter um jogo onde os dois são 2 times do mesmo nível, 2 times que se acertaram, que pararam de ser devedores e passaram a ser credores, passaram a montar times com força e com competição. Isso é bom em todos os sentidos, e aí entra o lado da nossa profissão. Agora, acho que o Palmeiras ganhou de um time importante, um time forte, um time que foi na frente do Flamengo, um time que eliminou o Botafogo, um time que eliminou o São Paulo, e que chegou aí e perdeu para um time superior. Lá quase eliminou esse time superior, graças às bobagens que foram feitas. Aqui, uma noite onde deu tudo certo pro Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras, fez realmente uma atuação de altíssimo nível, fazendo com que o praticamente impossível fosse possível. Deu tudo certo não, gente. Deu tudo certo não. O Palmeiras mereceu. O Palmeiras jogou muito. Sim. Não é que deu tudo certo. O Palmeiras mereceu. O Palmeiras jogou sozinho. E outra coisa, quando você diz, desmerece o Palmeiras falar da LDU. Claro. Não desmerece porque eu falei isso desde o primeiro jogo. E eu falo tudo que eu falo quando eu falo bosta, eu digo. Então por que a LDU ficou na frente do Flamengo? Por que ela eliminou o Botafogo? Porque ela tem altitude, só por isso. Só por isso. Mas aí então deveria... comparar. E por que o Bolívar não tá classificado? Não dá pra comparar a LDU com Flamengo e Palmeiras. Agora, se comparar Palmeiras atual com Botafogo e São Paulo, é até brincadeira. Mas a LDU, se ela não fosse nada, ela ficou na frente do Flamengo. Altitude. Na fase de grupos em que o Flamengo foi mal. A LDU é um time fraco, sim, comparando com o Palmeiras e Flamengo, gente. Claro. E meteu 3-0 no Palmeiras lá e ficou na frente do Flamengo. E por que o Bolívar não tá na final? Porque é mais fraco que a LDU. Mas aí deveria ter 2 times. Devia ter 2 times da altitude. Você sabe o que o El Pilhado lá do Equador tá falando? Que a LDU perdeu por causa do gramado sintético. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Perde porque perde. Ganha porque ganha. O que eu estou falando é, não dá
pro Palmeiras ficar fora de uma final com um timaço desse, pra um time que só ganha porque tem altitude. Não, ganha porque o Palmeiras fez bobagem lá, porque o técnico escalou mal, porque o time não jogou nada, porque o Palmeiras jogou vários jogos na altitude e ganhou todos. O técnico fez um monte de bobagem lá e quase entregou a semifinal, como já entregou em 2 oportunidades. Esse é o ponto. E hoje o Palmeiras jogou como tinha que jogar. Senão você vai dizer, o Palmeiras ganhou por causa do gramado sintético. Não tem nada a ver. Tem muito time de gramado sintético que não se classifica. Como tem muito time de altitude que também não ganha nada. Então o time de altitude, acho que só a LDU ganhou e ganhou aqui no Rio. Ela eliminou o Fluminense aqui. Não é time de altitude, não ganha nada. Os caras não ganham nada. Aí é muita sacanagem limitar. Não, quando perde é na altitude. E quando ganha? Quando vai lá e ganha. Então, eu acho que o time da LDU é um time bom, um time legal, inferior ao Palmeiras, inferior ao Flamengo, como todos da América são. Todos os times aqui do Brasil são inferiores. Igual a LDU. E quase entregaram o ouro lá. Então é exatamente isso que eu falei. É a final mais justa possível, pô. Eu também mais acho. justa possível. São os melhores elencos, são as gestões mais competentes, Isso. são os melhores treinadores, tem tudo de melhor. Isso nós estamos concordando. Isso nós estamos concordando. Isso a gente concorda. É por isso que eu te falo, Flávio, é por isso que eu te zoei quando você falou que era praticamente impossível. Você achar praticamente impossível esse timaço do Palmeiras ganhar de 3 ou 4 da LDU. As bobagens que fizeram lá. O Palmeiras quase entregou o ouro. Como o São Paulo perdeu com o Botafogo, perdeu com o Flamengo ficou atrás. Ué, a culpa era do Palmeiras. Os caras fizeram a parte deles. O Palmeiras quase entrega por causa das bobagens do treinador que você tá reverenciando aí. Fábio... não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, eu queria passar a palavra pro Piperno. Mas você não vai querer me falar mal do Abel Ferreira hoje. Por que não? Como que essa situação aconteceu por causa das bobagens dele lá. Ele que fez o Palmeiras ficar nesse sufoco. Ele virou, você só... virou, mas não precisava nada disso. Era pra ter classificado com muito mais facilidade. E as 2 Libertadores que ele entregou? As 2 últimas. As eliminações do Palmeiras aqui. Cara. Como entregou? Ele chegou numa semifinal com o Boca. O Boquinha, que hoje é desse tamanho. E perdeu aqui dentro de casa por culpa dele. O Boca é desse tamanho. Agora o Boca é desse tamanho. Não, o Boca hoje é. O Boca é maior que qualquer time brasileiro, óbvio. O Boca tem mais nome, mais camisa, mais título. O Boca é maior que todos os brasileiros. Mas hoje é um time desse tamanho. O time é muito pequenininho. Flávio, eu sei. Mas hoje até pra quem critica o Abel tem que engolir. Eu sou fã do Abel, sempre falei. Mas até quem critica hoje tem que engolir. O cara fez 4-0. Ele falou que ele ia fazer e ele fez. Claro. O Abel hoje lembrou o Romário. Ele lembrou o Romário. Eu vou passar. O Costas também falou que ia fazer. Qualquer treinador falaria. Se fosse lá no Equador, o Thiago Nunes ia dizer, não, nós vamos fazer. Você queria que ele dissesse, não vamos fazer? É lógico que fala. É óbvio. Não. Mas o jeito que ele falou, se preparem, porque vamos ter uma noite mágica. Claro. Ele fez a magia dele. Quer dizer, ele vai na cascata e você entra na cascata. Ele vai na cascata. Cascata, cansou de ser eliminado aqui com essas cascatas de sempre. E vou dizer mais, ele deveria dizer, sabe o que agora na coletiva? Que o primeiro tempo deveria que terminar aos 48, o gol do Palmeiras só aos 49. Não tinha que falar? Se fosse ao contrário, o que ele ia falar? Se ele faz um gol aos 49 e o árbitro dá 3. Não, mas foi falta e aí ficou segurando o tempo ali na falta. Se fosse do lado dele, ele ia falar que tinha sido prejudicado. Não acho, mas ele ia falar. Bom, eu vou passar pro Fábio Piperno, porque eu, que sempre reverencio, quando tem que criticar, eu critico. Mas eu falo que esse cara é foda, eu falo que o Abel Ferreira é um dos maiores que eu já vi. Eu tenho 41 anos. Eu não lembro de ver tantos treinadores que fizeram uma era tão vitoriosa quanto a do Abel Ferreira. E aí, o Flávio Prado querer me falar hoje, só foi difícil pela lambança dele lá. Hoje que o cara faz uma remontada dessa, acabando com a LDU. A LDU nem jogou futebol hoje. A LDU nem viu a cor da bola. Fábio Piperno, é mais uma história pra contar do Abel Ferreira. Qual é a 3ª ou 4ª final de Libertadores dele? 3ª. Porra, 3ª final de Libertadores do cara em 5 anos. Como que alguém pode falar ainda do Abel Ferreira, pô? É gigante o que esse cara vem conquistando no Palmeiras. E outra, o Fábio Piperno, sua passagem agora tá bem paga. Fica tranquilo. Você vai pra Lima pra ver Flamengo e Palmeiras. E outra, é inacreditável. Eu tenho que dar moral aqui pro João Paulo, né? Amigo do Vamp. Foi Estevão. Foi Hendrick. Foi Luiz Guilherme. Olha esse Alan, porra. Olha a personalidade desse moleque. Esse moleque, hoje, ele acabou com a LDU. Ele destruiu a LDU. E eu digo, tá? Praticamente sozinho. Porque todas as jogadas do Palmeiras saíram do pé dele. Todas. Todas as jogadas de mais criatividade, de mais ousadia, ele acabou com a LDU e foi uma opção do Abel Ferreira. Fábio Piperno. Bom, grande pilhado, um grande abraço à torcida palmeirense, hoje muito feliz. A minha passagem comprada em junho, quando eu banquei isso, falei, vai pra final e tal, porque é até obrigação. Palmeiras e Flamengo hoje, eles são muito melhores que os outros. E essa história de espanholização do futebol brasileiro, a gente tem que ampliar. A gente tá caminhando para um cenário de espanholização do futebol da América do Sul. Antes de falar do Abel, vou começar em relação ao Alan, porque parece que o mundo descobriu hoje que o Palmeiras tem um talento incrível, absurdo lá e tal, e estava para muita gente escondido. Só que tem uma coisa. O senhor, seu pilhado, e muita gente mais, talvez não tenham prestado atenção naquilo que o seu amigo aqui vem dizendo há muito tempo, nesse programa e outros. Escrevi segunda-feira sobre isso. Tá lá no Instagram. Uma espécie de uma carta aberta ao técnico Abel Ferreira. E lá eu faço um apelo no seguinte sentido: professor, não repita o erro que o senhor cometeu em 2023 com o Hendrick. Esse garoto devia ser titular do Palmeiras já há muito tempo. Eu não sei porque que tá adiando tanto. Esse menino, por exemplo, apareceu no Campeonato Paulista, que quase ninguém observa, mas vejam bem, ele livrou a cara do Abel e do Palmeiras de uma vexatória eliminação na primeira fase, quando ele fez um gol em cima da hora lá em Mirassol e o Palmeiras ganhou o jogo. Ele joga muito.
Ele é hábil, ele é técnico, são duas coisas muito diferentes. Ele é taticamente inteligente, ele consegue dar dribles aí tão irreverentes quanto desconcertantes. O lance que ele fez, toda a sequência do lance que gerou o pênalti, é algo antológico, talvez o grande momento individual dessa Libertadores. E eu não sei, juro pra você. E aí vem a crítica que eu fiz ao Abel durante muito tempo. Um cara com a capacidade de produzir coisas como o Abel, porque hoje, não foi só porque o Palmeiras virou e tal, né? Ele mexeu taticamente em toda a estrutura do time, mexeu na defesa, no meio, era um Palmeiras que não tinha volante, era um Palmeiras com muita gente à frente, era o garoto lá do lado direito, que lá, inclusive, ele deveria, se ele joga em Quito, o Kelvin, que não é um bom marcador, não teria ficado tão desprotegido, porque ele também ajuda na recomposição, e isso foi falado. Então, o tipo do erro que vinha sendo cometido era algo que eu considerava imperdoável. Eu falei aqui nos outros programas, em um monte de outros centros de curso e tal, um monte de vezes. Assim, era imperdoável. Porque se por exemplo, o Thiago Nunes, com todo respeito, fez até um bom trabalho nessa Copa Libertadores, ou, enfim, o técnico do Racing, que taticamente é paupérrimo, ele não consegue fazer nada diferente a não ser chuveirinho na área o tempo inteiro. Se é alguém que comete esse tipo de erro que vinha ocorrendo no Palmeiras, você olha e fala, pô, mas como é que eu vou extrair mais dele? Mas não, você está falando do Abel, que é sim capaz de fazer coisas diferentes, como fez hoje, como fez na final de 2021 e como tem feito nessa Copa Libertadores, na qual o Palmeiras tem uma campanha quase que irrepreensível. O Palmeiras em 12 jogos ganhou 10 e empatou 1. O Palmeiras foi um desastre naquele primeiro tempo em Quito. Mas fora isso, o Palmeiras faz uma Libertadores, sabe, acima de qualquer crítica. Agora, há realmente detalhes que eu não sei porquê, às vezes, a teimosia dele fala mais alto do que a própria capacidade. Então, não sei se falta um retrato de Dorian Gray lá para ele ficar se olhando no espelho e falar, pô, pera lá, deixa eu colocar minha lucidez na frente da teimosia de vez em quando, porque ele sabe muito, ele tem repertório, o time muda a forma de jogar, tem sido assim durante todo esse ciclo dele, mas por que tem mais alguns erros? Agora, o mais importante é que, de fato, passou o melhor time, afinal, o Racing e LDU ia ser o fim da picada, né? Ia ser um desserviço ao futebol. Equivalente àquele Bangu e Curitiba, lá com todo respeito, aquela final de Campeonato Brasileiro de 40 anos atrás. O fato é que a gente vai ver um super jogo de dois times com muitos jogadores em nível de seleção, vários deles estarão na Copa do Mundo por várias seleções, e aí a gente vai ter uma decisão dividida em dois capítulos, porque estão os dois brigando cabeça a cabeça nesse Campeonato Brasileiro. O final de ano vai ser sensacional. Agora, eu também acho que duvidar desse elenco que o Palmeiras tem é uma grande gelada.